Seja bem-vindo a mais uma aula, estava ansioso por ela. Eu me chamo Igor Chicolete, sou seu professor de matemática e o meu sinal na comunidade surda é este. O Sexto Tempo é uma ação da Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Vamos para mais uma aula de matemática? A pergunta que não quer calar é: vamos aprender? Para a gente poder trabalhar com localização de pontos, precisamos entender algumas coisas mais básicas, alguns conteúdos mais básicos. O primeiro deles é entender o plano cartesiano. Eu vou para a TV para poder lhe explicar, vai me acompanhando aí. Aqui na nossa TV interativa, nós temos o plano cartesiano, certo? Tá me acompanhando. Essa reta que está em pé ou na vertical, nós chamamos do eixo Y. E essa reta que está deitada ou na horizontal, eu chamo de eixo X. E ela funciona basicamente como um localizador de pontos, de retas, mas vamos trabalhar só com pontos, tá? Quase que nem uma batalha naval. O ponto de encontro entre essas retas eu chamo de origem. E começa com o número 0. A direita, em relação a x, vai aumentando e tem os números positivos. À esquerda, eu tenho os números negativos. Em relação a y, que está na vertical, para cima são os positivos, para baixo são os negativos. Plano cartesiano é isso que precisamos saber. Bem tranquilo e bem simples, né? Agora vamos avançar um pouco mais para poder chegarmos aonde eu quero. Bom, agora estamos aqui no plano cartesiano e vamos nos atentar ao ponto A. Ele vai estar localizado na coordenada x, 3 e y, 3, conforme está aparecendo aí na tua tela. Agora, um outro ponto, vou chamar de ponto B. A localização dele tem a seguinte coordenada: -2 em x, -1 em y. Me acompanhou, né? Até agora tá ok. Mas como eu posso relacionar a localização desse ponto com as minhas coordenadas? Percebam aí. Vai aparecer na tua tela. As coordenadas, elas são dadas da seguinte maneira, dentro do parênteses, x, y. Mas isso não quer dizer que é um número, tá? Isso é uma localização. O número que está à esquerda da vírgula é a posição em x. E o número que está à direita da vírgula é a posição no eixo y. Um detalhe muito importante. Às vezes, quando o meu problema trabalha com números decimais, ao invés de vírgula, é ponto e vírgula. O importante é saber que a esquerda e a direita são as coordenadas respectivas do eixo x, que está na horizontal, e do eixo y, que está na vertical. Bom, agora que nós já vimos e entendemos um pouco do plano cartesiano, nós aprendemos a localizar um ponto neste plano e entendemos as suas coordenadas. Agora bora saber a distância entre esses pontos, certo? Ou pelo menos como encontrar. Me acompanha aqui na TV interativa que eu vou te relembrar os pontos A e B que eu falei ainda há pouco. O ponto A, ele tem a seguinte coordenada. Vou colocar aqui no cantinho, Ponto A, 3 em x, 3 em y. E o ponto B, -2 em x, -1 em y. Localizando esses dois pontos, vamos ter o seguinte, 3 em x, 3 em y. Então, o nosso ponto A, ele só pode estar aqui, Vou colocar aqui, ponto A. E o ponto B, -2 e -1. -2 em x,
menos 1 em y. Então, vai estar aqui, ó. O nosso ponto B, ele está localizado nessa parte. E agora, eu vou encontrar a distância entre eles. Só que para eu encontrar a distância entre eles, eu vou traçar uma reta. E logo depois dessa reta, vocês vão ver que vai aparecer um triângulo. E depois desse triângulo, para eu encontrar essa distância, eu vou usar Teorema de Pitágoras. Muita coisa eu te falei, né? Mas vamos passo a passo. Localizamos os pontos, agora vamos desenhar a reta entre eles. Me acompanha aqui. Vou colocar de azul. Vamos lá, a canetinha tá acabando. A minha reta vai ficar do ponto A até o ponto B. E essa é a localização entre eles. Ainda não viu o triângulo? Ó. Tá vendo aqui, ó? Tô aproveitando e já tô desenhando aqui para ti, certinho. Tá com dificuldade ainda? Vou desenhar, quer dizer, vou pintar. Agora não tem como. Olha aí, ó. Tá vendo agora o triângulo? E a medida que eu quero é justamente essa minha hipotenusa. Vamos riscar tudo aqui. Tá ficando bonito até, né? Eu quero saber o valor dessa hipotenusa, que é do ponto A até o ponto B. E qual é o valor, por exemplo, da altura e da base desse triângulo? Dá pra gente encontrar, né? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4 de altura. E de base? 1, 2, 3, 4, 5. Mas nem sempre a gente vai ter o plano cartesiano à nossa disposição. Às vezes eu vou ter só as coordenadas do ponto. Como é que eu posso encontrar o valor, por exemplo, dessa altura e da base do meu triângulo? Me acompanha aqui, TV interativa. Ó, imagina aqui, vou fazer uma sutil operação, tá? As medidas do eixo X, eu vou fazer uma operação de subtração. Vai ficar da seguinte forma. 3 menos 2. De onde eu tirei esse 3 e de onde eu tirei esse menos 2? São justamente essas coordenadas. Vamos lá calcular? Menos com menos dá mais. Então, 3 mais 2 é igual a 5. Achei a coordenada do eixo X. Agora vamos para do eixo Y. 3 menos 1. Menos com menos dá mais. 3 mais 1 igual a 4, que são justamente os valores que eu encontrei. 4 e 5. Aprendemos a encontrar a relação entre esses pontos dos dois, certo? Entre o A e o B. Agora vamos encontrar essa bendita distância. Se eu tenho um triângulo e ele é retângulo, vou usar o Teorema de Pitágoras. Vamos calcular? Me acompanha de novo, vai continuar me acompanhando aí. E eu tenho o meu seguinte triângulo. Não precisa estar bem desenhadinho, né? Mas também não precisa estar tão feio assim. Como é que vai ficar? Eu quero saber essa medida X, que é do ponto A até o ponto B. E eu descobri que a minha altura é igual a 4 e a minha base, que é essa medida de baixo, é igual a 5. Agora, meu amigo, é só aplicar o Teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16, mais 5 ao quadrado, 25. Quanto é que vai dar isso daqui? X ao quadrado é igual a 41. Ih, saiu ruim. O 2 está em forma de potência, passa para o outro lado em forma de raiz. Encontrei que a medida entre eles é igual a raiz de 41. Não preciso encontrar o valor exato dessa raiz quadrada. O detalhe desse problema é fazer você entender que o Teorema de Pitágoras é utilizado
para encontrar a distância entre dois pontos. Vamos praticar com mais um exemplo? Ó, indique no plano cartesiano os pontos A e B e calcule a distância entre eles. Ó, tá localizar e calcular, né? Vamos localizar aqui o ponto A. O ponto A em X vale 3, então ele deve estar por aqui. Ficou feio, né? Mas você já vai entender. E em relação a Y, ele está no 1, que é por aqui, ó. Aonde é que está se encontrando? Aqui nesse pontinho. Então, o ponto A está localizado aí neste ponto. O ponto B em X está igual a 4. Aqui, ó. E em Y é menos 2. Então, ele vai estar localizado aqui nesse pontinho. Ponto B. Ponto B está localizado. E a distância entre eles? Vou colocar de azul. Olha, essa é a distância entre eles. E aqui eu tenho que ter um triângulo retângulo. Só para você visualizar, olha aqui, ó. Fechei o meu triângulo retângulo. Agora, vou só pintar para ficar mais evidente, tá vendo? Agora tá evidente, né? Vamos colocar aqui as coordenadas. O ponto A, ele vai ter a coordenada 3 e 1. E o ponto B, 4 e menos 2. E a gente vai calcular como é que são as unidades que eu vou precisar, né? Não é sempre o A menos o B? Então vamos colocar aqui 3 em X, né? Vai ficar 3 menos 4. Sinais diferentes, vou subtrair. 4 menos 3, 1. E o sinal negativo, que é o sinal do maior. Encontrei um valor, que vai ser da coordenada X. Agora, bora encontrar da coordenada Y. 1 menos 2. Menos com menos vai dar mais. 1 mais 2 igual a 3. Da coordenada do eixo Y. E agora, para finalizar, Teorema de Pitágoras, certo? Vou fazer ali no cantinho direito, superior. Para eu encontrar essa medida de A até B, olha como é que eu escrevi, né? Diferente. A reta de A até B vai ser menos 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Só que faltou um pequeno detalhe. Lembra que é Pitágoras? Quase eu esqueço de colocar esse ao quadrado, né? Faltou um ao quadrado ali. Agora bora resolver. AB ao quadrado menos 1 ao quadrado. Bom, se a base é negativa e o expoente é par, vai dar um resultado positivo. Então é 1 mais 3 ao quadrado dá 9. AB vai ser igual 1 mais 9 dá 10. O 2 que estava em forma de potência passa para o outro lado em forma de raiz. Então aí eu encontrei a distância entre o ponto A e B dessa questão, que é igual a raiz de 10. Exemplo bem legal, né? Bom, agora que nós praticamos bastante sobre a localização de dois pontos, eu quero convidar você a praticar sozinho para depois eu te auxiliar na correção. Mas e aí? Vamos exercitar? A questão 1 diz o seguinte: qual a distância entre os pontos A e B, sabendo que suas coordenadas são A, 2 e 5, e B, menos 5 e menos 2? Qual dessas alternativas você marcaria? Letra A, raiz de 98. Letra B, raiz de 89. Letra C, raiz de 18. Letra D, raiz de 81. Editor, tempo na tela.
Vamos lá resolver a nossa questão. Bom, para a gente encontrar a coordenada no eixo x, como é que vai ficar? Vou pegar as coordenadas em x dos dois pontos. 2 menos 5. Isso daqui vai dar 2 mais 5, que é igual a 7. Agora vamos para o eixo y. Como vai ficar a proporção no eixo y? Mesma situação. 5 menos 2. Parecido, né? Y é igual a 5 mais... menos com menos, mais 5 mais 2 igual a 7. Só que ainda não acabou. Eu preciso encontrar ainda pelo teorema de Pitágoras, né? Vamos fazer de azul aqui no cantinho. Vai ser assim, ó. A distância de A até B ao quadrado vai ser igual 7 ao quadrado mais 7 ao quadrado. AB ao quadrado vai ser 7 ao quadrado é 49 mais 49. 49 mais 49 é igual a 98. E aquele 2 que estava em forma de potência vai passar para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, a nossa resposta correta é a letra A. Certinho aí? Vamos lá para a nossa próxima questão. Fica atento às dicas, hein? Vamos lá ler a segunda questão. Sendo A 2 e 0, B menos 1 e 4 e C menos 1 e 0, os vértices de um triângulo, o valor do seu perímetro é: letra A, um número par, letra B, um número irracional, letra C, um múltiplo de 5, letra D, um divisor de 17. E aí, o que você marcaria? Fica atento à dica, hein? Essa questão tem várias formas para a gente resolver. Eu vou te mostrar uma possibilidade. A questão não me deu nenhum plano cartesiano, né? Por que não montar o meu? Vou colocar o plano cartesiano aqui. Simbólico, claro. 1, 2, 3, 4, até o 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Deixa até o menos 4. Vou colocar aqui, ó.
Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1, 2, 3, 4, 5. No y, 1, 2, 3, 4. Já é o suficiente. Montando meu plano cartesiano. E para baixo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Agora vamos localizar os nossos pontos. Cadê? Vou colocar de vermelho. O ponto A é 2 em x e 0 em y. Então ele vai estar aqui, ó. 2 em x, 0 em y. Conseguiu A já. O B, vamos para o C é mais fácil. Menos 1 em x e 0 em y. Ele vai estar localizado aqui, ó, em cima do eixo x, só que no menos 1. E o B, menos 1 em x e 4 em y, aqui para cima. Ponto B, ponto C e o ponto A. Agora, bora só colocar a reta para fechar o meu triângulo. E deixa eu colocar uma reta mais espessa. Vai ficar melhor. Ponto C até o ponto A, do ponto C até o ponto B e do ponto B até o ponto A. Olha aqui meu triângulo, certo? Vou pintar só para ficar visualmente melhor aí para ti. Cadê? Ó. Qual é a altura? Qual é a base? E tu consegue encontrar qual é o valor da hipotenusa? Tem várias formas de resolver, certo? Uma delas é você encontrar conforme o que foi explicado na nossa aula, por meio da distância entre dois pontos. Só que aqui você tem que fazer umas 2 ou 3 vezes, até chegar na resposta final. Eu optei em te mostrar uma nova abordagem, que foi você desenhando o seu próprio plano cartesiano e dando uma olhada em como o triângulo vai ficar. Vamos terminar? Ó, a altura, que é a medida de C para B, tem uma medida igual a 4. A minha base, 1, 2, 3. Deixa eu só apagar isso aqui. Então, ela vale 3. Quanto é que vale a medida x? Para poder eu encontrar todos os valores do meu triângulo. Para poder saber o perímetro, né, que é a soma de todos os lados. Lembra que eu te falei na aula passada? 3, 4 são os valores do cateto. Então aqui é uma evidência de que esse triângulo é pitagórico. Então essa medida x só pode ser igual a 5. Não vou nem usar o teorema de Pitágoras aqui, hein? Já sei que é igual a 5. Então o perímetro vai ser 5 mais 4 mais 3. Que isso é igual a 12. Qual é a nossa alternativa? Um divisor de 17? Nada a ver. Um múltiplo de 5? Não. Um número irracional? Mentira, o 12 é racional. Letra A, um número par. Vou de letra A. Legal essa questão, né? Um pouco complexa, porque a gente precisou de várias habilidades, inclusive, que a gente viu nesta aula e na aula anterior. Eu gostei bastante dessa questão. Espero que você tenha acertado. Agora eu quero convidar você para poder finalizarmos essa aula. Eu quero ir lá para o meu podcast para poder fazer esse nosso momento. Mas e aí? O que eu aprendi hoje? Vamos revisar a nossa aula? Bom, começamos com as coordenadas cartesianas, certo? X e Y. Para eu localizar um ponto no meu plano cartesiano, eu preciso justamente dessa coordenada. Lembrando que ela vai aparecer entre parênteses e o número à esquerda da vírgula representa aonde vai estar localizado em X. E o número à direita da vírgula é o número que representa a localização em Y. Às vezes, em questões mais elaboradas, quando as localizações são números decimais, X e Y não são separados por vírgula, são separados por ponto e vírgula. Fica só atento a essa informação. Bom, localizando os pontos,
nós podemos encontrar a distância entre eles por meio de uma reta. E essa reta é calculada por meio do Teorema de Pitágoras, o seu tamanho, que é a distância entre os pontos, certo? Vimos na nossa atividade que, utilizando a localização desses pontos, bem como a distância entre eles, nós podemos, inclusive, calcular o perímetro de figuras planas. Eu poderia também calcular a área, mas eu não entrei nesse mérito. Obrigado por nos acompanhar. Te espero muito na nossa próxima aula. Tchau, tchau e obrigado.